Saudações a todos, com satisfação, gratidão também. A gente retorna a esse canal para mais um estudo e reflexões em torno do que a doutrina espírita deixou para nós, ou traz para as nossas reflexões. Nós vamos hoje falar sobre renascer agora, sobre essa questão de não precisarmos entender que nós só renascemos quando a gente reencarna. Esse tema ele foi tirado ou ele foi estudado por Arthur Valadares e nós gostamos muito das reflexões de Arthur e resolvemos então nos debruçar sobre elas para entendê-las e ajudar-nos a todos, né? Antes da nossa prece, eu gostaria de colocar um trecho de uma página de Emmanuel, de uma reflexão de Emmanuel, bastante pertinente com o assunto e com o que nós vamos refletir. Diz Emmanuel o seguinte: aquele que apenas sabe é como uma placa no deserto, aponta o caminho, mas o viajeiro sedento morrerá de sede. Aquele que sabe é como uma placa no deserto, aponta o caminho, mas o viajeiro sedento morrerá de sede. Aquele que sabe e faz é como uma fonte de água viva, saciando a sede de todos ao seu redor. Aquele que sabe e faz é como uma fonte de água viva, saciando a sede de todos ao seu redor. A sabedoria sem ação é inútil, enquanto que a sabedoria com ação transforma vidas. Senhor Jesus, amigos espirituais que convivem conosco, nossos mentores e parceiros do nosso núcleo de estudos, caridades e reflexões Chico Xavier. Mais uma vez aqui estamos, Senhor, para estudarmos, analisarmos, compreendermos a Tua mensagem, a fim de nos libertarmos, de crescermos, de evoluirmos e assim, Senhor, ajudarmos os nossos irmãos. Que nós possamos contar, Senhor, com a presença daqueles que nos auxiliam nesses momentos de reflexões e dissertações em torno da Tua mensagem. Que assim seja, Mestre, com a graça de Deus. Bom, essa questão Arthur tirou daquela passagem do Evangelho de João que Jesus está conversando com Nicodemos e que ele coloca que ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Mas ele repete a mesma reflexão usando depois, na segunda frase, que ninguém poderá entrar no reino dos céus se não nascer de novo. E essa questão do nascer de novo, a gente pode pensar imediatamente, né? É natural que a gente pense na questão da reencarnação. Porque para que nós
percebamos, para que nós aceitemos o único dogma da doutrina espírita, lembrando que dogma é uma verdade incontestável, né? É aquilo que a gente não discute, é algo que é e pronto, né? Para que a gente aceite esse único dogma da doutrina espírita, que é a reencarnação, que é a lei da reencarnação, lembrando que lei é uma regra, né? É algo que Deus, no caso, Deus, porque essa regra foi criada por Deus, né? É algo incontestável. A gente tem que forçosamente perceber o seguinte. Vamos primeiro à pergunta de Kardec. Em que se funda, qual é o fundamento do dogma da reencarnação? Se nós não pensarmos na questão de justiça divina, nós não vamos conseguir aceitar essa verdade incontestável. Porque o que a gente percebe? Se todos nós cremos em Deus, se nós sabemos que o universo não se criou por acaso, se nós sabemos que Deus é a causa primária de todas as coisas, soberanamente justo e bom, nós naturalmente vamos aceitar que isso que nos criou, a criação, ela é justa, então ela não pode ter prioridade para com uns e não ter para com outros. Sim, todos fomos criados simples e ignorantes, fadados ao mesmo destino, que é a sabedoria plena, a bondade maior. Sendo assim, calçados, né, em torno dessa verdade maior, incontestável, de que Deus é justo, porque não tem privilégios para com ninguém, nenhum ser da sua criação, há naturalmente a possibilidade, a reflexão, o raciocínio de que sim, nós temos várias encarnações, porque não poderíamos atingir todo esse crescimento e toda evolução apenas numa única existência. Precisamos de várias para poder, observando o nosso crescimento, observando as nossas ações, conseguirmos então perceber onde acertamos, onde erramos, e continuarmos nesse processo de, quando erramos, arrependidos, corrigir, reparar, passarmos por algo que seja necessário para a gente expurgar o erro que possamos ter cometido. Então, fica incontestável essa verdade, esse saber nosso, espírita, de que o fundamento da reencarnação, o primeiro fundamento da reencarnação, é a justiça divina. Enquanto que o segundo está provado pelos estudos, pelo aprofundamento dos estudos do Espiritismo, que, através da comunicação dos espíritos, através das informações que eles nos trouxeram, nós sabemos que existe um mundo espiritual e esses que estiveram no mundo espiritual nos deram as notícias, nos dão as notícias de como é, ou por que estão e como vivem no plano espiritual.
e eles disseram para gente, e por aí Kardec, junto com a própria espiritualidade superior, funda toda a doutrina espírita, codifica o Livro dos Espíritos, mostrando para gente as causas naturais de efeito daquilo que nós fizemos, onde nós vamos reparar. E assim nós temos as nossas dores, os nossos sofrimentos ou os nossos gozos, as nossas alegrias. Portanto, a reencarnação, ela tem como se fundamenta nessas duas situações, justiça divina e a notícia, as revelações que os espíritos passaram para a gente. Diz Arthur que Kardec usou da seguinte proposta científica, para que ele entendesse se algo era correto, se algo tinha lógica, se algo era pertinente, ele propunha uma hipótese. Ao estudar ao analisar essa hipótese, as consequências dessa hipótese, ele poderia então saber se algo chegou ao absurdo ou não. Portanto, a hipótese poderia ser verdadeira ou falsa. E assim foi indo, e toda a codificação foi criada, e assim também a gente tem as verdades cientificamente comprovadas. Mas nós não precisamos, a partir do momento que a gente sabe dessas verdades, nós não precisamos esperar para o processo de nascer, crescer, aprender, morrer e nascer de novo para evoluir. Sim, nós somos aferidos durante a reencarnação, mas nós podemos, a partir do momento que sabemos das verdades cristãs, porque quando a gente analisa toda a filosofia espírita, a gente naturalmente percebe e absorve os ensinamentos de Jesus, os mandamentos de Jesus, as verdades que Jesus veio nos trazer exatamente para nos libertar. Porque nessa proposta de não mais olho por olho e dente por dente, mas nessa proposta de você aprender a amar perdoando, nessa proposta de você construir sua vida através da prática do bem, você percebe que você vai se salvando. Você tem a possibilidade de ir refazendo, ir revendo, ir corrigindo já as suas falhas, os seus deslizes dentro de uma mesma encarnação. Então, nós temos agora, por exemplo, 5 meses para o encerramento do ano de 2025. Mas nós não precisamos esperar o ano que vem para fazer diferente aquilo que a gente ainda não conseguiu fazer nesses 7 meses desse ano. Nós não precisamos marcar datas. O processo de renovação, ele pode ser contínuo. Sim, eu vou ganhar um novo corpo numa próxima existência. Sim, eu vou poder ser aferida numa próxima existência.
Mas o aprendizado e a absorção daquilo que eu já sei, eu posso estar aferindo hoje. Eu posso estar aferindo agora. Eu não preciso esperar para outras existências. Porque essa questão é uma questão minha, essa questão é uma questão nossa com o Criador. É uma questão de consciência. E a consciência, ela vai estar conosco. Ela está conosco em qualquer momento. Ela está conosco agora, nesse exato momento. Ela estará conosco quando nós partirmos. E ela estará conosco no plano espiritual. A consciência está no nosso espírito. Então, o espírito, ele vai se libertando do velho, daquilo que não cabe mais a ele, no momento que ele assim desejar e se esforçar para tal. Então, essa questão dessa renovação é exatamente isso que Jesus quis colocar. Eu vou ver o reino de Deus a partir do momento que eu sei dessas verdades. Mas eu vou entrar no reino de Deus a partir do momento que eu usar essas verdades em meu favor. Que eu praticar essas verdades. Que eu entender que o meu ser já se utiliza dessas verdades. Que o meu ser pratica essas verdades. E aí elas nos tornam mais felizes, elas nos tornam mais leves, porque a gente percebe que a gente não precisa do amanhã e do depois de amanhã e de outras programações para fazer essa renovação. Quais são as características do ser renovado? O ser ganha um outro corpo, ele ganha um novo local para viver, ele ganha pais diferentes, irmãos, ele ganha novos trabalhos, mas é o mesmo ser, com outro corpo. E o que ele pode fazer de diferente? Ele pode hoje pensar, não, eu não tive uma infância interessante, porque eu não sabia determinadas coisas que eu sei agora. Então, eu sei agora, eu posso fazer diferente se eu não fiz no passado. Quantas e quantas coisas nós podemos fazer diferente? E aí, a gente trabalha de forma revitalizada, porque a gente compreende que o nosso ganho não é necessariamente aquilo que nós vimos antes. Na questão 195, Kardec também coloca: por que muitos seres, né? Por que muitas pessoas, já sabendo dessas realidades, procrastinam, né? Por que tantas criaturas já observam? Por que nós, né? Por que nós já sabemos e resolvemos deixar para depois? Alguns até mesmo colocando, não, eu tenho várias encarnações, então eu posso adiar. E a espiritualidade responde o seguinte: porque não creem de fato. Porque não creem de fato. Interessante isso.
A pessoa está informada, ela, novamente, né, ela sabe, mas como a intenção é o imediatismo, a intenção é ter o retorno com uma certa rapidez, ele não está disposto a esperar. Então, ele vai vivendo, nós vamos vivendo daquilo que pode nos trazer um prazer rápido, uma resposta imediata, em vez de pensar em algo perene, duradouro. Então, muitas das vezes a gente vai desprezando, menoscabando a importância do tempo. Na realidade, isso demonstra quanto a pessoa não está disposta a mudar. A pessoa vê, mas ela não está a fim de entrar. Compreender que cada vez que cada existência é solidária em si é importante, e isso nos faz, de uma forma ou de outra, estarmos maduros ou estarmos amadurecendo para o nosso crescimento e para ajudar a espiritualidade a nos ajudar. Porque dentro desse processo de conhecimento das leis divinas que nós temos de forma tão clara, tão maravilhosa para se estudar na terceira parte do Livro dos Espíritos, a gente percebe que nós estamos dentro de um grupo e que esse grupo de irmãos em Cristo pode e deve se auxiliarem, podem e devem viver mutuamente se ajudando, porque a experiência do outro, que não necessariamente é igual à nossa, e que muitas das vezes a gente acha que não tem nada a ver com isso, ela pode nos auxiliar para um momento futuro e ela pode muitas das vezes nos garantir maturidade para enfrentar situações similares também no futuro. Na questão 266, Kardec analisa, junto com a espiritualidade, a escolha das provas. Vocês já pararam, né, que muitas das vezes a gente fala assim, ou a gente ouve as pessoas falarem, nossa, mas será que eu escolhi tudo isso mesmo para a minha existência? Tá tudo tão pesado, né? Eu devo estar maluca, eu devia estar maluca quando eu escolhi isso. E o que a gente precisa entender é o seguinte, quando a gente sai da matéria, no mundo espiritual, a visão da vida, ela é abrangente. Quando a gente está encarnado, de fato, a gente só como que conseguisse enxergar apenas os extremos, apenas o limite daquilo que a matéria nos permite, através dos olhos e através dos sentidos dessa própria matéria. Então, é muito limitado. Quando nós estamos no plano espiritual, a espiritualidade nos mostra não uma só existência, não uma só encarnação, aquele somatório, então tudo cresce, tudo se amplia. Aí você vê como a sua vida
é perene, né? E aí você percebe se você deseja realmente viver dentro do sensorial ou dentro do que está no seu espiritual. Você é matéria ou você é espírito? Nós somos espíritos vivendo uma vida material ou nós somos matérias vivendo uma vida espiritual? É isso que a gente precisa observar para poder, de fato, libertar nossa alma. Quando a gente enxerga assim, a vida ou as dificuldades se tornam exatamente um antídoto contra as tentações que virão. Eu posso ter o prazer dos vícios que me causam alegria por muitos e muitos momentos. Eu posso passar por cima de determinadas pessoas de forma escusa para conseguir determinados cargos e com isso crescer financeiramente, crescer profissionalmente, passando por cima de outras pessoas que estavam à minha frente, merecedoras. Eu posso, em nome da liberdade de escolhas, eu posso porque eu percebi que eu não sinto mais, não nutro mais por uma pessoa determinado amor, né? Determinado tipo de sentimento, né? Eu me envolvi com ele ou com ela, eu caso, mas meu casamento, a minha união não me satisfaz mais. Eu posso seguir minha vida deixando de lado ou não prestando atenção ou não tendo consideração para com o sentimento ferido que eu vou deixar ou que eu vou gerar naquela pessoa. Eu posso abandonar família, eu posso tudo em nome da minha felicidade, né? Eu posso viver, tentar modificar uma série de questões físicas, inclusive, né? Para viver em nome dessa felicidade. Eu tenho esse direito. É assim que nós dizemos, né? Eu tenho esse direito. Mas eu devo? Que deveres eu preciso cumprir para ter essa felicidade perene? O que a espiritualidade ou aqueles que me antecederam, que estão na minha frente, mostram para mim o que eu devo? O que são as pessoas felizes que eu consigo enxergar como felizes? E eu não estou agora me referindo às pessoas felizes do nosso dia a dia. Eu estou falando daqueles que a gente percebe que estão, de fato, mais evoluídos que nós. Todas as vezes que a gente estuda, que a gente analisa e se aprofunda sobre a vida dos grandes sábios, nós observamos como um Saulo de Tarso, nós observamos como um Santo Agostinho, nós observamos como um Chico Xavier, como Madre Teresa. Que júbilo, que satisfação,
Que gratidão, que profundo sentimento essas criaturas têm pela criação. Por quê? Porque eles viveram os seus sacrifícios, porque eles viveram as suas necessidades, porque eles foram para nós exemplos onde a visão, o alcance de uma vida maior seria, de fato, a felicidade da alma, a felicidade do espírito. Portanto, que nós possamos optar com raciocínio, com vontade, porque o pensamento, ele fica no campo do raciocínio, mas a vontade fica no campo do emocional. Então, que a gente possa fundir o raciocínio e a vontade dentro dessa questão de que o meu destino eu posso modificar agora, eu posso me esforçar para criar novos resultados agora, porque eu desejo uma vida de fato mais equilibrada, mais feliz, menos sofrida amanhã. E quando você faz isso, os teus amigos e protetores espirituais lhe ajudam, porque eles sabem do seu esforço e lhe ajudam trazendo para você energias e situações que vão garantir essa força necessária, essa potência necessária para você prosseguir na sua caminhada. Tenha você ainda 10, 20, 40, 50 anos para viver essa vida. Essa filosofia espírita, essa filosofia que Jesus nos trouxe para uma compreensão mais ampla da vida, é ela que Jesus prometeu a todos os discípulos e ele coloca: ó homens de pouca fé, porque se de fato creem, se de fato entendem, irão viver diferente. E nós, que somos os seus discípulos de hoje, nós temos essa possibilidade de, divulgando aquilo que a gente sabe, agir naquilo que a gente sabe. E essa ação, unida a tantos e tantos outros, trará mais e mais tempo de alegrias profundas e perenes. O Espiritismo nos proporciona essa possibilidade. O que eu posso conquistar de diferente dentro desse meu saber? Como eu posso entrar no reino dos céus nascendo agora novamente? É toda uma construção que a gente já inicia agora. A gente já tem a argamassa, a gente já tem as ferramentas, a gente já tem a estrutura para poder utilizar, utilizando as ferramentas, utilizando a argamassa, construir aquilo que a gente deseja desde agora.
o que o Espiritismo está fazendo em nós. O que o Espiritismo está fazendo comigo. Eu sei, eu li, eu tenho conhecimento, eu estudei as obras, eu estudo as obras, entra ano, sai ano. Como é que eu estou sendo aferida? Como é que eu mesma posso me avaliar? O movimento é relativo, porque se tudo avança, eu preciso avançar também. Se nós pensarmos nesse direito de que eu posso deixar para amanhã, de que nós podemos deixar para amanhã aquilo que a gente já conhece, aquilo que a gente precisa fazer, eu não vou estar estacionando. Porque tantos e tantos outros estão caminhando e eu estou ficando para trás. Então, de certa forma, é um andar para trás, porque essa é a questão do movimento, da ação em movimento. Os outros para frente e eu estacionada. Quanto mais eles andam, mais para trás eu fico. Portanto, meus amigos, o que nós queríamos dividir com vocês, essas reflexões que me calam muito, muito profundamente, porque às vezes a gente pensa, nossa, tanto tempo de estudo, tanto tempo de espiritismo nós já temos. Como está a nossa vida? Como está essa aferição? Eu estou entrando no reino de Deus? O reino de Deus está entrando em mim? É isso que nós tínhamos para hoje. Desejo do fundo do meu coração que todos aqueles que estiveram aqui, aqueles que vierem, possam ser abençoados. Que a espiritualidade amiga, nossos anjos de guarda, nos ajudem nessa empreitada. Obrigada.